11h44. Neste bloco nós vamos falar mais sobre a guerra na Ucrânia, o conflito que estamos acompanhando diariamente, aliás, com a ajuda da rede CBN. E estamos acompanhando a quantidade de ucranianos que já fugiram do país, tantos outros que continuam tentando, e eles buscam refúgio na Polônia. Todo esse fato histórico está sendo também acompanhado pelo jornalista, mestre em cultura internacional, Ulisses Jaroshinski, e é com ele que conversamos agora para entender um pouquinho mais desse conflito, do papel, inclusive, da Polônia nesse momento. Tudo bem, Ulisses? Seja muito bem-vindo à CBN Curitiba. Boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Eu e Ayrton Batista Júnior vamos conversar sobre isso e eu já te pergunto, tem algo que não podemos questionar neste momento, deixar de questionar nesse momento, é o papel da Polônia no conflito entre Rússia e Ucrânia. Qual é esse papel, na sua opinião? De recepção aos seus irmãos do leste. A história da Polônia e da Ucrânia durante 800 anos foi a mesma, porque até 1922 todo este povo vivia em terras da República das Duas Nações, a República Polônia-Lituânia, que é a primeira do mundo moderno, criada em 1569. Então, eles correm para seus familiares, ainda porque, antes do conflito se iniciar, 3 milhões de ucranianos vivem na Polônia. E isso faz com que muitos deles que estejam recebendo este povo que está chegando. Mas eu citaria ainda, por exemplo, eu tenho parentes, primos na região sul da Polônia, na cidade de Bielsko-Biała, e um dos meus primos, o Grzegorz, o mais novo, se casou ano passado com uma ucraniana, com a Olha. Então, a minha família também está voluntária e recebendo os fugitivos da guerra em Bielsko-Biała. E os amigos ucranianos que fiz durante quase 10 anos de vida na Polônia, principalmente em Cracóvia, também estão como voluntários recebendo esses mais de 2 milhões de ucranianos que chegam a todo momento da Ucrânia, na Polônia. Agora, Ulisses, você acredita que pode esse papel, além de acolher esses refugiados, essas pessoas, diante de toda essa ligação que você nos contou, pode também ultrapassar esse papel? Até porque a Polônia já, por exemplo, ontem pediu uma espécie de missão de paz da OTAN para ajudar a Ucrânia, vem também se articulando, se posicionando nesse sentido. Você acredita nessa articulação e que ela possa, a Polônia, ter uma posição efetivamente diante do conflito em si? Eu não vejo assim de imediato solução partindo do governo atual da Polônia. O governo atual da Polônia tem sofrido severas críticas da União Europeia. Por 2 ou 3 vezes já, Bruxelas e Estrasburgo ameaçaram de desfiliar a Polônia da União Europeia em função das leis criadas lá no país. Mas, nesse momento, isso parece que ficou escondido, isso está encoberto. Então, o que a Polônia quer realmente é que a Rússia não chegue na Polônia. Uhum. Ulisses, boa tarde. Boa tarde. A gente tem visto você participando de vários programas a nível nacional, Globo News, Rede CBN, outros veículos. E eu pergunto, você tem se tornado uma referência, né, na discussão do conflito Rússia-Ucrânia. Há quanto tempo você se interessa pela história, pela cultura, pela geografia desta região? Nos anos 80, quando eu bati nas portas do consulado da Polônia, ainda era socialismo soviético, e eu tinha até medo de passar na frente do portão ali do consulado, mas bati na porta lá e pedi informações para que eu pudesse, no Jornal do Estado, onde era editor do Caderno de Cultura, escrever sobre a história da Polônia. Isso foi em 85, por aí. E desde então eu tenho me debruçado sobre a história, sobre o envolvimento desses povos da Europa Central e da Europa do Leste, os eslavos e os saxônicos, o que aconteceu nos últimos 1000 anos naquela terra. E tive a oportunidade de ganhar bolsa de estudo do consulado para um doutorado em História e um mestrado em Cultura Internacional na mais antiga Universidade da Polônia. Então, eu faço isso
dos últimos 20 anos diariamente. Eu tenho traduzido também diariamente no blog que eu mantenho na internet, o Blogspot, há mais de 17 anos, e que onde eu só falo sobre a Polônia e do envolvimento dela com esses países vizinhos ao longo da história. Um dos seus livros chama-se Polacos, e você defende a ideia de que polaco não é um termo pejorativo, não? Exatamente. Até a dissertação do mestrado lá na Universidade Jagielloński foi justamente isso. Por que polaco e não polonês? Porque polonês é uma palavra preconceituosa criada em Curitiba em 1927 por uma elite que não queria mais ser chamada de polaco burro, polaco sem bandeira, polaco da nhanha, polaco preto do avesso. Então, a elite não queria ser confundida com os agricultores da Santa Cândida, da Barreirinha, e inventaram um galicismo, né? Um termo afrancesado para esconder aquela sua antiga condição. E eu lembro que a palavra polaco estava presente no descobrimento do Brasil, com a presença do polaco Kacper, que recebeu o sobrenome do Vasco da Gama, quando esse navegador português encontrou esse polaco de origem judaica lá na Índia e o trouxe para Portugal, e Pedro Álvares Cabral o trouxe como intérprete das línguas do Oriente para o dia 22 de abril de 1500. Então, nesses estudos que eu fiz, até 1927, Castro Alves, Machado de Assis, Rui Barbosa só usavam uma palavra: polaco, polacos, polaca, polacas. Mas, em 27, o Brasil adotou, o único país de língua portuguesa no mundo, a adotar esse preconceito, que não deixa de ser um preconceito, a palavra polonês. Tem aí o meu canal no YouTube, né? É o meu nome, Ulisses Jaroszyński, e as coisas da Polônia no meu blog, jaroszyńskiblogspot.com. Estamos conversando com o jornalista e historiador Ulisses Jaroszyński. Vamos revelar aqui mais uma faceta de Ulisses Jaroszyński. Um amor desceu do céu, fez morada no meu coração, resplandeceu tanto ao meu redor que quase morri de paixão. Não sei como suportarei a dor quando ela se for. Sim, porque todos meus amores que se foram, todos deixaram uma centelha de amor. Não sei como ela se apaga, só sei que guardar tanta paixão permite que a vida siga para mim. Será que quando eu tiver que ascender ao céu, a centelha vai se encontrar com ela? E você tem um convite para fazer o nosso público para uma atração de agora à tarde, não? Tem mais uma das minhas atividades, né? Eu sou um dos mais antigos atores registrados profissionalmente no Paraná, a minha DRT é 57, e eu comecei essa trajetória lá na antiga Escola Técnica, com o ator José Maria Santos. E agora, às 16 horas, também pela internet, um bate-papo de ex-integrantes do TETEF, TCFET, Teatro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que completa este ano 50 anos. É o mais antigo teatro amador em atividade no Brasil, ininterruptamente, criado pelo grande José Maria Santos. Ulisses, foi muito bom ter você aqui na CBN hoje, falando um pouco mais sobre esse papel da Polônia em uma situação que estamos acompanhando de longe, mas ao mesmo tempo acompanhando tudo o que está acontecendo por lá e também um pouquinho do trabalho, um pouquinho dessa cultura também. Muito obrigado, Ulisses, mais uma vez por você ter estado conosco aqui na CBN. Obrigado a vocês e aos seus ouvintes, uma boa tarde, e estejam com a gente lá no bate-papo sobre o TETEF. Convite feito. Tusca, obrigada. 4h30 você volta aqui à programação. Com Gil Rocha e Carneiro Neto falando mais sobre o esporte paranaense. E a gente conversou com Ulisses Jaroszyński, que é jornalista, mestre em cultura internacional por uma universidade da Cracóvia, inclusive. E ele conversando conosco aqui na CBN. Agora 2h55.